Boa noite, amados irmãos. Que a paz de Jesus habite em nossas mentes, para que juntos façamos essa corrente de amor e que prevaleça em nós a vontade de sermos, a exemplo do apóstolo que iremos estudar, bons ouvintes, observadores, estudiosos e seguidores daquele que tão generosamente desceu das esferas onde habitam os anjos para estar entre nós, com o único propósito de nos ensinar o caminho da redenção, através do amor e da caridade. Jesus, sim, Jesus, esse que nos disse através de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Sim, só em Jesus a gente encontra, né? Esse repouso para as nossas almas, né? Essa leveza. Em Jesus a gente vai encontrar isso. Então, meus irmãos, como já dissemos noutra oportunidade, está se aproximando o Natal. E o Natal nos faz sentir mais próximos do homem de Nazaré, né? De Jesus, essa figura que tem o dom de enternecer os nossos corações. Até os corações mais empedernidos, mais duros se curvam diante do nome de Jesus. Por isso, nada mais propício, né, que nos aprofundemos um pouco na vida daqueles elegidos por Ele, para dar seguimento aos ensinos da Boa Nova, né? Jesus elegeu, né, a princípio 12 apóstolos, cada um com a sua peculiaridade, cada um do seu modo, né, que ele poderia escolher os doutores da lei, os homens letrados, mas não. Então, hoje, a cada semana a gente vai falar um pouquinho sobre essas personalidades, né? E hoje a gente vai falar sobre André, na verdade, continuar, porque há 15 dias atrás a gente deu uma pincelada, né, na vida de André, e depois a gente vai falar sobre Simão, mas não é o Simão Pedro, e sim o Simão, o cananeu, o Zelote, não é? Então, no primeiro momento, falaremos sobre André e na sequência iremos falar sobre Simão e como Simão ele tem uma especificidade assim bem diversificada dos outros e ele é pouco citado, nós entendemos que seria importante dedicar um tempinho maior para esse irmão. Então, o primeiro vídeo vai ser dedicado a André e os seguintes a gente vai falar de Simão. Então, queridos irmãos, André, né? Santo André para a Igreja Católica, conhecido como Protocletos, significa o primeiro a ser chamado, né? Porque de fato ele foi o primeiro a ser convidado para o discipulado, né? Para o apostolado do Mestre. Ele era pescador de Cafarnaum, filho de Jonas e irmão de Simão Pedro. Então, como já dissemos anteriormente, André era discípulo de João Batista, o precursor de Jesus, né, o que batizava nas águas. Portanto, seu coração ele, né, já se ocupava dos assuntos da alma, né, da continuidade da vida. Ele já estava se aprontando para a missão que iria desenvolver, porque os seguidores de João Batista já estavam vinculados a uma vida transcendental, né? Voltados para a busca da espiritualização e para a renovação do ser. A sua atitude, segundo consta, né, durante a vida, toda a vida de Jesus, foi de ouvir o Mestre, observar os seus atos, estudar os seus preceitos, seguindo sempre por toda parte. Então, onde Jesus ia, André o acompanhava, a não ser no período em que Jesus destinou, né, ordenou que os 12 apóstolos saíssem 2 a 2
para irem dar notícias, né, pregar a boa nova. Fora isso, ele sempre esteve com Jesus, né, embora menos proeminente, menos achegado, menos próximo de Jesus do que o seu irmão Pedro, porque a gente sabe que Pedro tinha uma proximidade muito grande com Jesus, tanto que foi ele que assumiu a igreja depois que Jesus morreu. Então, mas André, apesar de não ser assim, ele esteve presente em momentos importantes, né? Ele esteve presente durante o milagre da multiplicação de pães, né? Que a gente sabe que havia ali uma multidão de mais de 5.000 pessoas, a história conta, e que não havia o que comer, né? O que as pessoas comerem. Então havia um menino, um jovem, com uma cesta com alguns pães e alguns peixes. Jesus então multiplica e alimenta, né, toda aquela multidão, e ainda sobra alguns cestos de pães. E também André esteve presente na fala apocalíptica do Monte das Oliveiras, que nesse discurso Jesus alerta os seus discípulos, né, e seguidores que os mesmos passariam por tribulações e perseguições antes do triunfo final do reino de Deus. Então, de acordo com a tradição medieval, André foi martirizado pela crucificação, numa cruz em forma de X, que mais tarde foi inserida na bandeira da Grã-Bretanha, representando a Escócia, de que André é padroeiro. Então, a data comemorativa de Santo André é 30 de novembro. Segundo o historiador Eusébio de Cesareia, nascido no ano 265 da nossa era, ele que é considerado o pai da história da igreja, então ele diz que André teria desenvolvido extenso apostolado na Palestina, Ásia Menor, Macedônia, Grécia e regiões próximas do Cáucaso. As antigas narrativas indicam que supostamente se encontram em Patras, cidade grega, os restos mortais do apóstolo, guardados numa igreja ortodoxa grega. Então, no livro Ave Luz, né, consta que André era um pouco resguardado, né, mas entre os conhecidos ele falava com desembaraço e convicção, né, ele era desinibido, principalmente sobre os ensinos de Jesus. Ele era mais resguardado quando ali se aglomeravam pessoas, né, que ele não conhecia, então ele era uma pessoa mais tímida. Ele sempre vivia ou parecia viver o que falava, especialmente quando se tratava do Mestre. Então, meus irmãos, o que a gente pode aprender com esse apóstolo, né? Porque já foi dito que a sua atitude era de ouvir, observar, né? Estudar e seguir o Mestre. Será que temos nos preocupado em fazer essas coisas? No mundo de tantos chamamentos, são tantas distrações que nos convidam a jogar fora o bem mais precioso que temos, que é o nosso tempo, né? Nós temos colocado Jesus como prioridade em nossas vidas? Né? Eu vou parar por aqui e espero que cada um de nós responda com sinceridade a essa questão. A lição que o apóstolo nos traz é da necessidade de dedicação ao Cristo, aos ensinos do Cristo, né? Esse que nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, quando o desespero, né, a falta de rumo se apossar de nós, a gente se lembre de irmos ao encontro de Jesus, né? Porque Ele está sempre ali, Ele está sempre aqui, junto conosco. Mas é preciso que a gente se abra, que a gente abra espaço para que Jesus, né, adentre o nosso coração. Então, no próximo vídeo, nós iremos falar sobre Simão.